Só um minuto, galera. Pronto, estamos ao vivo nas duas plataformas. Acho que o áudio está conectado, o áudio está funcionando, tá? Vamos começar. Hoje a gente vai falar como obter resultados rápidos. É o tema dessa aula, né? Dessa aula ao vivo. Eu vou ficar simultaneamente aqui em duas câmeras, então vez ou outra eu vou trocar, tá? Não é que eu estou ignorando vocês ou olhando para o nada. Eu só estou dando atenção para o outro canal, mas vou dar prioridade aqui para essa imagem do YouTube preponderantemente. O que é essa aula de hoje? Por que ela está aqui acontecendo ao vivo? Essa aula nada mais é, pessoal, do que um esquenta, né? Ela é uma preparação para entregar fundamentos para vocês, para que vocês possam absorver de forma mais fácil o que vai acontecer ali na Semana do Estágio Trabalhista. Semana do Estágio Trabalhista vai ocorrer nos dias 9, 10 e 11 de janeiro e é um evento 100% online, 100% gratuito, que tem como intuito entregar etapas para vocês, entregar fundamentos para que vocês identifiquem como alcançar um resultado sólido e contínuo na advocacia, como advogar, né, como iniciar a tua advocacia ganhando aí no mínimo R$3.000 por processo. Então a nossa meta é te entregar esse percurso, as competências para que tu possa cumprir com ele, e esses fundamentos, todas essas aulas que antecedem a Semana do Estágio Trabalhista, têm o intuito de mostrar que, apesar de a gente dar etapas muito sólidas e práticas, que a gente quer que vocês peguem aquelas etapas, pratiquem, botem no campo real e criem resultados, apesar de ter uma simplificação delas, existiu muito fundamento por trás de a gente construir isso. Então, por isso que a gente tem essas aulas que antecedem a Semana do Estágio Trabalhista, tá? Por quê? Porque assim eu facilito a vida de vocês, para que vocês não caiam em ciladas, não agreguem conhecimentos que não vão servir, pelo menos para aquela área, pelo menos para aquele objetivo. Porque cada objetivo, cada meta, cada trajeto se torna diferente a partir do objetivo diferente que eu tenho. Então, às vezes, um conhecimento não é que ele é inválido, ele é válido, ele é bom. Só que quando vocês tentam aplicar ele num trajeto diferente, ele não funciona. E por que isso ocorre muito com a gente na advocacia? Basicamente, tudo que vocês viveram durante o percurso acadêmico, tudo que vocês viveram durante a faculdade, até ter a carteira da OAB, foi um trajeto de concurso. A OAB é uma prova concursal. Quando tu vai para a área da advocacia prática, tu já vai para outra vertente, outro tipo de trajeto. Por isso que muitos de vocês passam muito tempo fazendo pós-graduação, buscando titulação, e isso é ruim? Não, mas isso leva a um caminho acadêmico, não leva a um caminho de resultado, não leva a um caminho prático. Então é isso aqui que a gente está tentando trazer para vocês, os fundamentos que realmente são próprios do trajeto da advocacia. E obter resultados rápidos é uma coisa muito importante para vocês, para animar vocês, para que vocês possam caminhar e continuar caminhando na advocacia. Porque existem ciclos de advocacia que eles são mais longos. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Laila. Então, o que acontece? Existem ciclos que eles funcionam, só que eles são mais longos, exigem mais investimento, exigem mais risco. E a nossa prioridade é fazer com que vocês ganhem rápido, porque ganhando rápido, vocês se sentem motivados e conseguem estruturar e investir tempo e dinheiro de forma mais tranquila. Então, obter resultados rápidos é necessário para que vocês possam continuar caminhando até o objetivo de vocês. E existem várias etapas na advocacia que podem trazer esses nessa próxima live. Aí, bora lá. Né? Tive um problema aqui no Instagram. Mas bora lá, pessoal. O que acontece? Voltando ao raciocínio. A gente tem trajetos na advocacia que vão entregar resultados rápidos. Não é só a gente que tem esse trajeto. Existem vários trajetos que podem entregar o resultado rápido. O que vai dizer se o resultado vai vir rápido ou não? Vai ser a área? Sim, a área é muito importante. A área que tu escolhe advogar é muito importante para determinar se o teu ciclo, se o teu resultado pode vir rápido ou não. Vou dar um exemplo para vocês. O meu sócio, eu adoro usar esse exemplo porque para mim é muito gritante.
ele trabalha com matérias que também são muito sólidas. A advocacia tem uma matéria muito sólida que traz resultados de forma muito sólida. Mas, né, o tempo de retorno da área que ele atuava, que era consumerista, era gritantemente, era 4, 5 vezes maior do que o tempo que a gente resolvia processos do trabalho. Então, quando a gente for escolher nosso lugar de atuação, que a gente chama de nicho de mercado, né, o público de atuação, a área de atuação, primeiramente, depois do público, o que aconteceu? A gente veio para a área trabalhista, que era a área que eu trabalhava. Por quê? Porque ele tinha uma velocidade maior para obter resultados e poder fomentar o nosso escritório, injetar mais dinheiro, injetar mais tempo, conseguir um resultado mais rápido, métricas mais rápidas. Porque quando a gente iniciava um processo consumidor, se a gente inicia um processo consumerista, a primeira audiência, regularmente nos tribunais, demora 1 ano para acontecer e ainda é audiência de acordo. Enquanto na área trabalhista, eu já tive processos que foram para os 3 graus de jurisdição, transitaram em 1 ano. Essa é a regra? Não. A regra, normalmente, 2 anos ele consegue transitar se for para todas as áreas de jurisdição. Né? 1 ano e meio. Mas em 3 meses, a maioria dos nossos processos, 50, 60, é mais de 50, entre 60% e 70% dos nossos processos, eles terminam em acordo. Ou seja, ele termina na primeira fase, no primeiro momento processual. E o primeiro momento processual para a área trabalhista, ele acontece ali regularmente entre 1 e 3 meses. Então, tu iniciou um processo em 1 e 3 meses, tu vai encerrar até 70% dos teus processos. Isso é absolutamente favorável, porque isso te dá uma métrica muito boa. Ah, eu vou lutar por isso? Não, mas isso vai te dar um repertório, uma resposta rápida, vai poder te dar saúde financeira e profissional. Então, por esse motivo que a gente iniciou, se juntou na área trabalhista, porque esse foi um dos motivos, né? Não foi só esse motivo. Tem outros motivos ali que a gente analisa, mas falando aqui de resultado rápido, é necessário que tu visualize quando eu vou conseguir, qual o tempo de processo que eu tenho nesse tipo de demanda, nesse tipo de atuação que tu está vivendo para obter resultados. Só que o que acontece? Como a advocacia trabalhista ela é uma advocacia de resultado, isso faz com que vocês fiquem um pouco inseguros. Exemplo, se eu advogar em resultado, eu não cobro honorários contratuais iniciais. E eu não estou sem dinheiro, estou precisando de dinheiro para agora, então eu preciso de honorários contratuais. Ok, esse é um argumento, né, válido, vamos colocar ele aqui em discussão. Só que eu acabei de mostrar para vocês que a resposta, tá, do processo do trabalho está entre regra em 1 e 3 meses, tu vai responder ali, resolver, se conseguir construir a tua demanda de maneira adequada, né, tu vai conseguir um percentual de acordo muito alto. Ou seja, se tu entrar com 2 processos, provavelmente um deles vai ser resolvido em 3 meses. Só que a diferença dos honorários contratuais e dos honorários de resultado é que os honorários de resultado, tanto pelo Código de Ética, quanto pelo Estatuto da OAB, quanto naturalmente pelo senso comum, tu pode perguntar para as pessoas isso daí está adequado, mas existe uma justificativa legal para isso, que permite isso. E o motivo de trabalhar por resultado, o que vai acontecer? Os teus honorários vão ser majorados. Ou seja, trabalhar com honorários de resultado faz com que tu possa cobrar valores de honorários mais altos que aqueles contratuais. Então, atuar de maneira, por resultado, numa demanda que se encerra em 3, pode se encerrar, em média, assim, na maioria, né, no percentual majoritário das demandas que tu iniciar, vai se encerrar ali em 3 meses, o que acontece? Se tu fosse cobrar aquele honorário contratual, no mesmo montante do resultado, exemplo, vocês vão ter demandas que vocês vão ter resultados aí de 30 mil reais. Não é um resultado atípico. Tá? Então a gente teve um resultado de 30 mil reais em uma audiência de acordo, de 20 mil reais em uma audiência de acordo, em 3 meses tu conseguiu o resultado ali de 6, 9 mil reais. Se tu fosse cobrar na mesa contratualmente 9 mil reais, isso exige uma estruturação para a cobrança muito maior. Só que o teu cliente vai aceitar pagar esses honorários de 9 mil reais, de 6 mil reais, mesmo no intervalo muito pequeno, porque ele vai sair levando aí em torno de 21 mil reais, né, de 14 mil reais, então ele vai se sentir satisfeito. O grande ponto é que e se tu fosse cobrar esse valor, provavelmente a maioria das pessoas ia pedir para parcelar o valor. Ah, você pode fazer um parcelamento do valor de honorários, porque 9 mil reais, né, à vista, pode parcelar, ou seja, o parcelamento ia fazer com que tu alcançasse aquele momento dos honorários de resultado. Então os honorários de resultado
vocês percebem que ele pode majorar, e o tempo, profissionalmente falando, que seria o prejuízo, né? Eu tenho prejuízo porque o honorário de resultado vem no final. O final pode vir muito cedo, gente. Porque a advocacia trabalhista, ela é extremamente estruturada para ser rápido. Porque a gente está falando aqui de verbas alimentares. A pessoa está sem salário. Ou seja, o tribunal tem que se movimentar rapidamente, porque sem salário, se ela ficar sem salário, isso vai desmontar ali uma estrutura financeira necessária, básica, para a vida dela. Né? Ela está em estado de hipossuficiência grave. Então, é muito importante que seja rápido. Então, essa questão dos honorários contratuais, eles não permitem que tu cobre como a advocacia trabalhista permite tu cobrar, né? Os teus honorários por resultado vão ser majorados e, eventualmente, na maioria das vezes, né? A gente não pode falar eventualmente, porque é na maioria das vezes, o teu processo vai ser encerrado de forma antecipada, já na fase inicial, porque as matérias são muito sólidas. Isso é algo que a gente vai falar mais lá na frente. Amanhã a gente vai até falar sobre a questão do contrato de honorários, né? A gente vai aprofundar mais esse ponto. Mas a grande questão é, só escolher a área resolve? Então é só advogar na área trabalhista que eu vou poder usufruir desse processo rápido e assim do resultado rápido? Não. Por que não? Porque não é a advocacia trabalhista, a área trabalhista que determina se o processo é rápido ou não. É o procedimento que tu vai escolher. A gente atua em prol de reclamantes. Porque se eu invertesse essa ordem em prol de reclamados, provavelmente eu não teria uma resposta rápida. Aí tu percebe que não é só a área, é o procedimento. Por isso que eu estou falando aqui no início do vídeo, por isso que eu falei no início do vídeo que existem outros procedimentos que dão retorno rápido. Eu não tenho muita noção, por exemplo, de advocacia criminal. Mas eu sei que a advocacia criminal se paga à vista. Então, se a advocacia criminal se paga à vista contratualmente, obviamente que dependendo do... Obviamente, né, tem várias áreas, como eu disse, é só a criminal? Não. Porque eu posso ingressar na área criminal e atuar, por exemplo, na demanda do júri. Aí eu já não sei como é a cobrança, mas provavelmente vai seguir o mesmo rito, mas é um tempo maior de processo do que aqueles atos e atividades que a gente pode resolver na delegacia, por exemplo. Né? Então eu estou falando aqui de forma leiga dessa área, mas para vocês perceberem que eu não estou querendo puxar a sardinha para a gente. A grande questão é tu escolher o procedimento mais rápido, porque escolhendo o procedimento rápido, tu vai ter a resposta rápida. E isso pode vir de várias áreas de atuação. O Pitman entrou aqui, um amigo meu de longas datas, e ele advoga na área tributária. Provavelmente na área tributária também tem procedimentos rápidos e procedimentos longos. O resultado rápido vem em tu adequar a tua atividade dentro daquele procedimento que é rápido na área que tu quer. Então, na área trabalhista, se tu escolher a área de empregador, por exemplo, provavelmente a resposta não vai ser rápida. Tu vai ter um parcelamento, um valor contratual, né, para receber inicialmente, mas aquele processo vai se estender. E quanto mais ele se estende, porque se tu vai para discutir até o final do processo para diminuir o máximo de condenação possível, aquele honorário contratual, o que vai acontecer? Mas eu recebi no início. Ok, mas ele vai diluindo. Porque tu ainda tem aquela responsabilidade com aquele processo. Aquele processo não se encerrou. Então, se ele não se encerrou, embora tu tenha recebido inicialmente, ele vai se diluir até o momento que vai encerrar e tu vai poder pegar outro cliente. Então, a resposta rápida, o resultado rápido, ele também não pode ser analisado, é igual a gente falou na aula de ontem, sobre lucro. Não dá para olhar só para o lucro. Se eu olhar só para o lucro, eu vou ter o lucro daquele mês, mas eu não vou perceber a diluição dele no tempo e eu posso ficar prejudicado. Entendeu? Então, vocês voltem lá na aula que a gente falou sobre lucro e estabilidade, porque o lucro não pode se desassociar da atividade, do tempo, do que tu está fazendo. Porque se aquela atividade te exigir muito, te desgasta, e aí tu vai ter um prejuízo quando a gente falar sobre a manutenção dessa tua atividade e a resposta rápida. Então, a resposta rápida vai ser meio que maquiada com o prejuízo que tu vai colher ali na frente. Só que além do resultado financeiro, gente, aí aqui eu quero a atenção de vocês para isso. O resultado financeiro, ele é importante, tá? Ele é um marco, que a gente vai falar sobre a importância desse marco um pouco mais à frente aqui, mas o grande ponto é que esse resultado financeiro, ele não é o único resultado que vocês têm que analisar. Por quê? Porque o resultado financeiro, ele é uma consequência de diversas ferramentas, de diversas capacitações de vocês para a advocacia. Então, por exemplo, a captação de clientes, ela é necessária ou não para a advocacia? É muito necessária.
ela é absurdamente necessária. Tu não vai conseguir advogar se tu não conseguir captar um cliente. Esse é o início ali do processo, né? Não é bem o início, não é a primeira coisa que a gente mexe, mas que a gente aprende, mas ele é o início da cadeia para que tu comece a injetar saúde financeira e profissional no teu escritório. Só que quando tu capta um cliente, aí é o momento de comemorar. É um resultado de a tua captação funcionou. O que foi que tu fez ali que funcionou? Qual foi a estratégia de marketing que tu utilizou? Ela está redonda, eu posso melhorar, eu posso qualificar meu cliente, eu posso atingir outros clientes, eu atingi o cliente. Foi a estratégia que eu usei, foi a que me trouxe o cliente? Isso é um resultado. E é um resultado altamente relevante que quando vocês utilizam, ele vai gerar um impacto financeiro ali na frente positivo. Então, vocês não se limitem a um resultado financeiro. Porque, como eu disse para vocês, às vezes a pessoa tem um resultado financeiro positivo naquele mês, ela vai encher a boca para falar para ti que ela conseguiu 10 clientes, mas aquele foi o momento em que ela recebeu um cavalo de Troia na vida dela e ela vai ficar inchada com aqueles 10 clientes de forma infinita, porque o procedimento que ela escolheu é muito longo, porque aquele valor vai se diluir no tempo e quando tu vê, vai trazer mais prejuízo que ganho. Então, aí até tu conseguir tirar essa carta de cliente, diminuir essa carta de cliente ou aumentar a sua produtividade, porque está muito ocupado com aqueles clientes que não estão trazendo retorno financeiro, que não acaba a demanda, assim como vocês conhecem áreas de herança, tudo isso é um problema. Então, captar o cliente adequado, poxa, eu pensei nesse tipo de cliente, esse tipo de cliente eu consigo atender constantemente, o processo se resolve rápido, traz um honorário relevante. Então, acertar a captação desse cliente é um resultado incrível, porque aí as outras etapas, aí a captação é um momento, conseguir captar ele. Percebe que como essa etapa vai influenciar no resultado lá na frente, no resultado positivo? Então, tu tem que analisar etapa por etapa, porque o que vai estruturar a tua advocacia, o que vai fazer que a tua advocacia seja sólida, eu não estou falando aqui estrutura escritório, não precisa disso. É a tua advocacia, a organização. É ela que te faz advogar de forma contundente, não é a tua sala. Então, pode ter uma sala, isso aí tu pode construir com o tempo, mas não é a necessidade de agora. Principalmente para esse valor que a gente está pretendendo alcançar para vocês. A gente escolheu ele dessa forma, por quê? Porque é um valor que a gente pode fazer qualquer um alcançar, independente da estrutura física que ele tenha, ou não, que ele queira ou não queira, né? Dá para ajustar ali na rotina. A rotina está funcionando. Isso é um outro ponto de resultado muito importante. Eu consegui atender meus clientes no dia que eu tinha previsto para atender eles, ou eu tive que atender toda hora de forma aleatória, não estou conseguindo colocar eles na agenda na data que eu quero, porque é importante que vocês consigam colocar na data que vocês querem. E cada vez que tu consegue adequar, receber um cliente e colocar ele para atender no horário da agenda que tu prefere, e que tu tenha uma preferência justamente para que tu tenha tempo para nos outros dias trabalhar o teu marketing, para nos outros dias trabalhar a construção da RT, a organização da tua agenda. Então, tudo estudar continua na agenda. A gente falou sobre isso ontem. Não tem como excluir da agenda. Não é para ficar no sábado e no domingo. Porque senão tu vai parar de estudar. E não pode parar de estudar. Simplesmente não dá. Tá? Senão tu vai retroceder. Não pode, tem que continuar estudando. Então, essa é a grande questão. Essas etapas de organização, a minha rotina está funcionando, a minha captação começou a funcionar, vai resultar, consequentemente, num resultado positivo financeiro lá na frente. E é por isso, a conversão. Amanhã a gente vai falar de conversão. Mas existe a primeira conversão, por exemplo, essa da agenda. Tive o primeiro contato, eu consegui converter ele para fazer um atendimento presencial. Essa conversão para lá é uma etapa contundente. Existem pessoas que são contatadas, mas elas não conseguem converter para atender no escritório. Por quê? A gente tem que trabalhar isso. E quando consegue trabalhar isso, quando é bom naquilo, isso é altamente positivo. É um resultado importante. Né? Ser procurado e conseguir marcar. Ah, não consegui converter no escritório. A gente vai falar disso, a gente vai aprofundar amanhã. E aí vocês podem desmembrar tudo isso. O teu atendimento está sendo bom, o teu feedback dos clientes está sendo bom. Tudo isso é resultado, porque tudo isso faz parte da organização do teu escritório. Então, cada etapa dessa que tu consegue um ponto positivo, eu quero que vocês vejam como um resultado. Porque se vocês não enxergarem como resultado isso, vocês sempre vão achar que estão indo pelo caminho errado totalmente. E às vezes é um detalhe que faz aquela cadeia se corrigir, aquela escadinha, são os degraus, né? Vão se alinhando. Então faltou um degrau ali. Corrigir aquele degrau, pronto, tu vai avançar muito.
Porque tu pode ter, imagina só, tu pode ter todos os degraus e não ter o primeiro. Corrigir o primeiro, a pessoa vai conseguir subir os outros. Percebeu como funciona? Então é mais ou menos assim. E o procedimento que tu vai escolher é importante para que tu tenha um resultado financeiro positivo. Aí a grande questão é, por que o resultado financeiro, eu cheguei na parte que eu queria, sobre o resultado financeiro positivo e rápido? Por que ele é importante e por que ele deve ser rápido? E por que vocês têm que encontrar, né, incluir e escolher ciclos rápidos de resultado? Não é que... Gente, tem gente aqui, né, existem... A internet, eu já te falou sobre isso na aula de ontem, né? Ela tem muitas pessoas que fazem promessas mirabolantes. E eu já vi, eu vejo meus colegas, só que eu não tenho como, tá? Eu tô aqui com vocês, aqui, gratuito. Só abrir, apertar o play que tu vai escutar, tá? Eu vou ficar lá com todo mundo que eu vejo fazendo errado. Ei, vem cá, não vai pra aí, não vai pra aí. Não, até porque eu não sei o contexto da pessoa. Então a responsabilidade dela, eu tô colocando aqui, ela pode simplesmente vir aqui assistir e entender e aprender, né? Aí só que algumas dessas, até por ego, não vou. Tá, então tudo bem. Mas a grande questão é, eu vi que ele escolheu um nicho para atuar. Não conheço daquele nicho, então não vou falar nada. Só que depois ela transita para um nicho que está mais próximo do meu, que eu conheço. Eu sei. Né? Vou olhar aqui para vocês também. Eu sei sobre as áreas trabalhistas, sobre a área trabalhista, os demais nichos. Porque eu já atuo há 6, 7 anos aí na área trabalhista. Então, só. Por isso que eu não posso falar com propriedade de outros nichos. A área criminal, não sei. A área consumerista, não sei. Eu sei porque o Salomão me contou, porque a gente conversa. Que ele é meu sócio. E aí a gente conversa, eu sei. Mas bastante, né? Então a gente faz comparações. Agora, de outras áreas não sei. Mas quando tu vem para a área trabalhista, esquece, eu sei. E aí eu vejo eles mudando de nicho para alguns nichos da área trabalhista que prometem riqueza muito rápido, né? E, como eu disse para vocês, eu não paro de estudar. A gente estuda tudo. A gente estuda a concorrência, a gente estuda tudo que vocês imaginarem para que a gente possa manter o nosso aprendizado, para que a gente possa manter a nossa transferência sólida para vocês. Se aparecer algo novo, a gente vai saber. Então a gente tem que testar para poder não entregar algo defasado para vocês. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas entram e esperam ficar milionárias em 1 ano, em 6 meses. Só que tudo isso, quando vocês vão descobrir dentro de alguns cursos aí que vocês vão ter notícia, vocês vão descobrir que é preciso investimentos numa escala muito alta. A gente tem uma publicação lá no Instagram de uma pessoa que prometia, que se inscreveu no curso, tá lá o depoimento dele no Instagram, vai dar uma olhada lá, que ele prometia 20 mil reais, né, de honorários, enquanto que o investimento para que ele pudesse alcançar só em um tipo de campanha de marketing, que nem é utilizado para todos os nichos, em um tipo era de 4 mil constantemente. Ou seja, ele ia gastar 12 mil, só de campanha de marketing durante no mínimo 3, 4 meses ali, 3 meses ou 4 meses, tá lá o depoimento, tá? Então se tu chegar lá, obrigado Vitor, vou te ver. Então se tu chegar lá para ver, tu vai ver que o investimento cobrado para alcançar aquele resultado é estrondoso. Eu posso tirar todo mundo para fazer isso? Não. Então, essa que é a grande questão. Não dá para fazer algo rápido, um resultado muito grande, de uma maneira curta. Senão, estava todo mundo fazendo já, desesperado. E a grande questão é, se eu quero resultados maiores, eles vão demorar ciclos maiores, vão demandar investimentos maiores, eu tenho que ter noção disso. E qual é o risco disso? Vai que eu erre. Se eu errar, porque vocês estão aprendendo. Se você está aprendendo, o que vai acontecer? Você está sujeito a erro. Você está sujeito a uma interpretação de uma etapa do processo, aplicar ela de forma equivocada. Aí tu vai lá e perde uma fortuna. Como é que eu vou tentar de novo isso aqui? Não vai tentar de novo. Porque tu perdeu muito dinheiro. Então, não se expor a risco é muito importante nessa área. Então, o marco final de resultado, ele permite exatamente isso. É essa a maior importância dele. É tu obter o resultado e falar, olha, se eu obtive o resultado, eu cheguei no final da escada, eu posso olhar para trás. E existe uma frase, que dizem que é do Elon Musk, né? Que ele diz que, em retrospectiva, tudo é óbvio. E, de fato, é. Quando a gente olha para trás, quando a gente iniciou o nosso projeto, todas as coisas, a gente fala assim, a gente iniciou numa ideia, mas quando chega lá, dá certo ou dá errado, a gente olha para trás e tudo parece óbvio, tanto para o certo quanto para o errado.
né? Então tu olha para trás e fala, ah, agora eu entendi tudo. E isso, o marco final do resultado, ele é importante para isso. Por isso que é muito ruim vocês entrarem em um projeto que ele demanda muito tempo. Porque quando tu chegar no marco final para olhar em retrospectiva, se tu errou, tu vai ter que voltar, boa parte dele vai ter que incluir degraus ali que podem retroceder durante muito tempo. Vai que tu estava colocando cliente, imagina só, tu há 2 anos colocando cliente numa área, num procedimento, e agora que eu tenho 50 clientes desses, já lá nesse período de 2 anos, 100, 200, que seja. Então, estou colocando aqui 100 clientes, bora lá, uma média aí boa. Coloquei esses 100 clientes em 2 anos nessa área. Quando sai o resultado de um, olha a cascata. Se eu estiver errado, lá vem a cascata com os 100, que provavelmente vão estar reproduzindo esse erro, exceto se eu descobrir no meio do caminho e conseguir corrigir, que também dá, tá? Não é um negócio assim, errei, mas isso pode acontecer. Então é muito importante buscar um local com resultados rápidos, para que se tu tem uma resposta de equívoco em algum momento, tu possa corrigir. Por isso que a gente está iniciando aqui a Semana do Estágio Trabalhista em janeiro, que é para dar a oportunidade de vocês de chegarem no resultado final, de corrigirem se for necessário e poderem estabilizar a atividade de vocês ainda esse ano. Mas dá para fazer isso em todos os procedimentos, em todas as áreas? Eu já mostrei que não dá para fazer. Agora fica óbvio, fica fácil de enxergar, mas, claro, né, agora eu já disse para vocês, agora está olhando em retrospectiva. Mas é importante que tu entenda isso justamente para não cair em cilada. Porque muitas das vezes o que a gente entrega para vocês de fundamento não é para vocês fazerem algo. Não é para vocês vou fazer algo novo. Vai fazer algo novo. Vai fazer não sei o quê. Vai fazer aquilo ali. Não é para isso. Não é para cada vez tu ir agregando. Pelo contrário, é para tu ter solidez para não deixar o senso comum, para não deixar respostas leigas, para não deixar coisas de análises, né, que a gente tem várias aulas já falando sobre esse efeito, que é o efeito bicicletário, né? Esse vício de opinião que as pessoas têm da opinião. Ah, como é tua logo? Ah, tua imagem. Todo mundo vai falar sobre isso, mas não é isso que vai sustentar teu escritório. Tenho certeza absoluta. Os requisitos são diferentes. Então, quando tu alcança o resultado final, tu enxerga todas as métricas e tu tem mais fundamento. E tu não pode cair em cilada de ficar... Tendo fundamento, não pode se deixar levar achando que tu não sabe. A grande questão... Patrícia Vanzolini, eu nunca esqueço essa professora. Quando eu era da escola já da universidade, eu queria alavancar mais meus resultados nas provas, no aprendizado, e eu fui estudar essa professora de criminal. Já gostei de criminal, né? Eu gosto de todas as áreas jurídicas. O nosso posicionamento ele é estratégico financeiro de negócio. Não é um negócio... mas hoje em dia, a área trabalhista é a que eu mais amo, com certeza, e eu acho que vocês vão se apaixonar também. Mas a grande questão é, em relação a aprendizado, ela me falou uma coisa, que as bancas, por exemplo, a OAB, quando tu faz lá a prova da OAB, elas botam sempre uma questão ali de uma coisa que tu não sabe o que é, para testar a tua segurança no conhecimento que tu tem. E é basicamente isso que a vida faz com vocês. Ela faz o quê? Ela manda alguém falar uma coisa, tu não sabe do que ela está falando, mas tu confia naquela, tu fica na dúvida e acaba seguindo aquela pessoa. Quando tu parou para estar aqui nessa aula, tu parou para estudar o teu negócio, tu tem todos esses fundamentos que a gente está discutindo aqui, então se tu não sabe, é mais provável que ou não é relevante, ou não existe, ou aquilo não tem sentido, porque não se aplica na vida real. Então é importante vocês terem essa confiança, e essa confiança vem muito do resultado. Por isso que é importante vocês alcançarem resultado rápido, para que tu dê aquele gás de confiança, tá? Deixa eu ver, a Rafaela falou alguma coisa aqui, deixa eu ver o que ela está perguntando. Terei audiência em janeiro. Exatamente. Ó, a Rafaela disse que ela teve uma decisão recente e essa decisão já fez ela olhar diferente para um outro processo que ela tem de matéria similar. E é basicamente isso. E essa repetição é importante, porque isso aqui a gente vai falar, se não já falou ontem sobre os lucros estáveis, né, na matéria de lucros estáveis, enfim, são várias aulas, mas a gente tem várias aulas falando sobre isso aí, Rafaela. Falando sobre a necessidade de tu não diluir teu aprendizado em várias áreas. Porque quando eu diluo em várias áreas, eu não posso reaproveitar o conhecimento que eu acabei de obter nesse processo aqui. Então, eu acabei de obter um conhecimento por uma decisão judicial e eu não vou poder reaproveitar porque eu estou fazendo processo de outra área que não tem nada a ver. Agora, se eu continuo atuando numa área, eu posso reaproveitar, isso aumenta a velocidade, isso aumenta a solidez do meu resultado.
E tudo isso facilita demais vocês, inclusive, a fechar acordo logo. Porque se meu resultado, se eu tenho a matéria sólida, quando eu entro com o processo, pronto, tá ali. Não tem muito o que discutir. Ou tu faz acordo, ou a gente está lidando com outro profissional ali do outro lado. Então ele sabe que aquilo vai estar na decisão, né? Se tiver solidificado, se tiver repertório para demonstrar isso. Então isso é muito importante. O resultado ele te dá métricas retrospectivas, tu vai poder utilizar ele de novo, só que ainda assim eu não quero que vocês se apeguem somente a ele. E aí eu, por exemplo, no evento que vocês vão ter, vou dar um spoiler aqui, tá? No evento que vocês vão participar da Semana do Estágio Trabalhista, a gente vai entregar um documento para vocês que já vai ajudar vocês a serem enxergados como advogados trabalhistas. E isso é importante demais. Ah, eu não quero ser enxergado só como advogado trabalhista. Eu quero ser enxergado como advogado trabalhista e advogado de tal área, porque eu já advogo lá, não quero sair dessa área. Tudo bem. Mas você, para solidificar uma imagem e outra imagem, elas têm que ser produzidas de forma separadas e independentes. Não pode fazer junto, senão confunde. Senão tu vira um clínico geral. E aí clínicos gerais não se diferenciam. Por que as pessoas têm dificuldade de lembrar, né? A gente fala sobre isso. Eu tenho uma aula falando sobre posicionamento, né? A importância de sair de cima do muro e se posicionar na advocacia. Porque isso vai ajudar com que tu seja lembrado como advogado quando acontecer algum problema daquela determinada área. Porque se eu tenho um problema da área trabalhista e eu conheço 100 advogados, eu não sei diferenciar qual é que eu vou procurar, né, para me atender. Agora, se tem um que está falando constantemente sobre uma matéria, sobre um tema, assim que eu tenho um problema referente àquele tema, eu vou associar a ele. Então, se tu quer advogar em mais de uma área, tu tem que construir conhecimentos de forma independente sobre essas áreas. Não pode ficar misturando, porque senão tu vai se colocar neste limbo de não conseguir diferenciar advogados e advogadas, tá? E aí tem mais um problema, como a gente tem muito advogado no Brasil, né? Então muitas pessoas da carreira jurídica, a gente conhece muita gente e acaba que vai pelo amigo. Então, para sair, para tu poder ganhar o local daquele amigo, daquele advogado que é amigo daquela pessoa, tu tem que ter um posicionamento forte. E aí a gente entrega esse documento lá, eu vou só dar esse spoiler, na Semana do Estágio Trabalhista a gente vai entregar esse documento que vai ajudar vocês a se posicionarem. Aí olha só o que aconteceu. Quando a nossa aluna entrou no curso, a gente, não sei se eu ainda não separei esse depoimento para vocês, mas eu vou tentar colocar ainda essa semana para vocês verem lá no Instagram também. Então, para mostrar esse resultado. Em 4 dias, gente. Em 4 dias, ela seguindo só esse documento, que ainda nem era dentro do curso, a gente entrega antes, mas aí quando tu inicia, o curso tem lá uns planos específicos. E a grande questão é que só com esse documento dessa semana de estágio trabalhista que todos vocês vão ganhar, ela se posicionou e recebeu um contato para fechar um cliente, aonde ela tinha feito a universidade, que era no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Isso é um resultado, só que vocês desprezam esse resultado quando vocês só olham para o financeiro. E não é assim. Porque para ela conseguir esse resultado, ela teve que assistir a aula, ela teve que aprender, ela teve que aplicar. E quando ela aplicou, ela obteve um resultado. Ou seja, isso mostra que é um sinal verde, ó, esse é o caminho. Segue esse caminho. E enquanto ela estava seguindo esse caminho, ainda tem lá na mensagem dela, eu vou separar, não tem jeito não. Vou separar e colocar para vocês, ela fala assim, eu vi que tal advogado não concorda com o que eu estou falando. Claro, ele não estudou. E ele pode estar certo. Como assim ele pode estar certo e ela está certa? Porque ele pode ser de outra área. E é o que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. A advocacia é plurima. Existem ferramentas que vão funcionar para uma área que não vão funcionar para outra. Por isso que é importante saber onde tu vai te posicionar e estudar os teus clientes para que tu possa atingir eles da maneira adequada para aquele público. Agora, outros, não tem como atingir uma pessoa idosa usando o TikTok, não vai ser a regra. Tá? Não é preconceito. A grande questão é, existem pessoas idosos que utilizam o TikTok, sim, mas é um percentual menor. Se a gente está atrás de clientes, onde eles estão, eu vou me posicionar de forma diferente de como me posiciono para outros que têm uma idade mais jovem. Tá entendendo? Então, ele pode estar certo no que ele está falando. A linguagem, gente, eu acho bizarro, sério, eu acho engraçado. Eu falo assim, eu nunca imaginei isso na minha vida, porque uma das coisas que a gente fala, que a gente tem uma aula só sobre linguagem, em como se comunicar com o cliente. Eu acho que ainda não subiu aí para o canal do YouTube, mas vai subir. A grande questão é,
a gente sempre explora e pede para vocês melhorarem a linguagem de vocês, porque vocês têm vícios jurídicos que vocês nem enxergam. É tão naturalizado pelo período que a gente passou na graduação, os vícios de linguagem jurídica, que se tornou comum para vocês e vocês não percebem que vocês estão falando de uma maneira extremamente rebuscada e difícil. Às vezes uma palavra faz a pessoa sair do teu texto e tu não te comunicar com o teu cliente. Então a gente ensina vocês a tirar esses vícios jurídicos, a falar como o cliente de vocês espera que vocês falem com ele. Só que o que acontece? Isso é para a nossa área. Se for para a área criminal, pode ter certeza, eu achei absurdo isso. Quando eu vi, eu falei, não acredito não. Eles sabem todas as normas, artigos legais, procedimentos. Eles sabem os nomes dos procedimentos. Então, se o advogado fala o nome do procedimento que ele está precisando, ele sabe qual é o procedimento, que é alvará de soltura, relaxamento e tudo mais. Eles sabem artigo, tudo isso. Se ele fala, ele não cria um obstáculo para o cliente dele, porque o cliente dele sabe sobre aquilo. Então, ele chegar para mim ou para nosso aluno e falar, não, tu tem que falar assim, porque o meu cliente, ele entende. Ele entende como falar com o cliente dele, mas ele não entende como falar com o nosso. E aí, quando tu entende a raiz, da onde vem os fundamentos, de como alcançar o cliente, de como construir a captação, de como se comunicar, quando tu estuda a comunicação mais profunda, tu vai entender que os dois estão falando a mesma coisa, só que em públicos diferentes. E aí, quando tu consegue ajustar para o teu público, isso é um resultado absurdamente positivo. Ainda que ainda não tenha vindo financeiro, pode ter certeza que isso é um sinal verde que tu está caminhando para ele, tá? Então é importante vocês enxergarem esse resultado. Então, dito isso, vocês têm alguma pergunta, Rafaela? Deixa eu ver aqui no nosso chat. O que nós temos aqui? Eu acho que vocês já pegaram o X da questão sobre os resultados e como obter eles de maneira rápida, né? E por que a gente escolheu a área trabalhista? Por que o nosso sócio veio para cá? Por que a gente escolheu esse nicho de empregados? E vocês vão, e como eu disse, isso aqui é só a ponta do iceberg. Quando vocês chegarem na semana do estágio trabalhista, a gente vai aprofundar sobre isso, eu vou mostrar para vocês a abundância. E essa questão de lucratividade rápida ela não pode ser desassociada. Resultado rápido, que não é só o lucro, ela não pode ser desassociado da rotina, daquilo que tu pode sustentar no longo prazo. Porque, de fato, o que vai fazer vocês ganharem estabilidade, que vai fazer vocês ganharem dinheiro, que vai fazer vocês receberem muito, vai ser o tempo, o acúmulo, né? Porque existem ciclos mais rápidos, mas, obviamente, os ciclos mais longos trazem um montante muito maior. É natural isso do processo judicial. Por quê? Porque se estou discutindo uma demanda de 1 milhão, obviamente a outra parte vai poder estender esse processo por mais tempo, porque ela vai ter dinheiro para pagar recurso, né, para pagar teto recursal, e porque ela vai tentar diminuir o máximo possível. Porque um detalhe, a semana de estágio trabalhista é gratuita, tá? Tá no link do bio do Instagram aí, já é só se inscrever, e aí tu vai poder participar. Vai ser nos dias 9, 10 e 11. É porque eu só dei essa informação lá no início, chegou um pouquinho depois. Mas vai ser nos dias 9, 10 e 11 de janeiro. Vai ser online, gratuito, e no último dia eu vou estar ao vivo com vocês. Então, basicamente é isso, pessoal. O resultado, existem fundamentos do porquê de cada coisa, do porquê de cada etapa. E aqui a gente está dando alguns para vocês, mas ainda é a ponta do iceberg. Quando a gente chegar na semana do evento, vocês vão poder aprofundar mais. E no último dia eu também vou estar ao vivo com vocês. E a gente vai poder fazer essa troca, perguntas e o que vocês puderem. E isso aqui, essa semana, não é à toa, tá? É porque esses conhecimentos, esses fundamentos, vão permitir que vocês absorvam de forma mais rápida. Porque quando eu falar, olha, faz tal etapa, faça isso, faça aquilo, vocês vão entender que a gente não está tirando do nada, que existe um fundamento por trás e muitos deles estão expostos aqui durante essas aulas, que também estão expostos nas aulas gratuitas que a gente já tem aí disponibilizado no canal do YouTube. No canal do YouTube a gente tem as aulas mais longas, porque o Instagram houve uma mudança de formato e ele não permite mais que a gente coloque uma aula integral de 1 hora, né? Para alguns Instagrams ele permite, para o nosso ainda não permite. Então só tem trechos de aula. Agora a aula completa lá no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube, né? Vocês vão poder assistir aí a integralidade e vários fundamentos que justificam as etapas que a gente inclui ali na semana do estágio trabalhista. Tudo bom, Silvinha? Acabei de falar de ti, né? A Silvinha, olha a intimidade. Acabei de falar de ti aqui ainda há pouco
não nomeando, mas tá aí a Silvia, para vocês conhecerem. Ela foi a aluna que fez a postagem lá, em 4 dias teve um feedback positivo, e isso é um resultado que também dá um sinal verde para vocês continuarem caminhando, tá bom? Tudo bom? Vai pegar a aula gravada agora, porque a gente já está encerrando, mas é isso, pessoal. Um beijo, Rafaela, um beijo, Silvia, bom te ver. Vamos encerrar hoje por aqui. Amanhã a gente volta. Se vocês assistirem a aula gravada, pode voltar com a pergunta de qualquer aula, tá? Porque está tudo conectado. Nada é aleatório. A gente escolheu isso aqui para ajudar vocês, para responder vocês. Então, é só vir na aula ao vivo, comentar, perguntar, que eu vou estar sempre por aqui para esclarecer o que for e qualquer tipo de pergunta. E principalmente tu, Silvia, se tiver alguma dúvida, inclusive das etapas do curso, pode trazer para cá, que a gente dá spoiler para o pessoal, ajuda eles a avançar, né? Então, pode trazer, aproveita aí os momentos online nesse período para agregar e ajudar todo mundo, tá bom? Um abraço, até amanhã, um beijo, pessoal. Até mais, boa tarde para vocês. Encerrar aqui. Vou encerrar aqui. Nada. Não sei mais encerrar no Instagram. Ah, tá aqui.